Espero que estejam bem de saúde. Estamos de volta para falarmos agora sobre o número π, a área e o perímetro de um círculo. Lembra que eu falei para vocês que esse assunto merecia um capítulo à parte? Porque na semana passada a gente falou de área e perímetro de quadrado e retângulo. É complicado misturar com o círculo. Realmente merece uma atenção especial. Mas antes de mais nada, pessoal, diminuindo aqui o meu rostinho e vamos ver a diferença de círculo e circunferência. Se vocês procurarem na internet a diferença, vocês provavelmente não vão entender, porque é muito chato de compreender. Então, para isso, pessoal, vamos fazer na prática a diferença. Olha só, se você tem aqui, ó, vou aumentar aqui para vocês verem, ó. Se vocês têm aqui uma argolinha, sabe, de um chaveiro, por exemplo, ó, isso aqui é uma circunferência. Agora, se você tem uma moeda, uma tampa assim, ó, fechada, olha só, aqui seria um círculo. Perceberam a diferença? Então, a circunferência seria só a linha redondinha. O círculo é preenchido, tá joia? Basicamente isso. Ok. Num círculo, vamos falar aqui mais simplificadamente, ele tem alguns elementos bem interessantes. O centro, como o próprio nome já diz, está no centro, né? Não tem muito o que falar sobre isso. Bem fácil. Outro elemento interessante é o raio. Você ouviu falar no raio de uma bicicleta, né? O que é o raio de uma bicicleta? Parte do centro, olha só, do centro ali da roda da bicicleta e vai até o final, até perto do pneu, não é isso? O raio também, ó, ele parte do centro e vai até a extremidade aqui, ó. Tá joia? Ele pode partir de qualquer direção aqui, tá? Desde que seja a partir do centro. Tá joia? Aqui eu fiz aqui na horizontal, mas ele poderia estar de pezinho, tá? O raio é isso aí. Olha a diferença do diâmetro agora. O diâmetro também passa pelo centro, tá? Só que ele atravessa o círculo, a circunferência. Portanto, o diâmetro é o dobro do raio, tá? Então, não esqueça isso, pessoal. O raio é metade do diâmetro. Ou, o contrário, o diâmetro mede o dobro do raio, tá joia? Muito importante saber disso. O que é a circunferência? A medida de uma circunferência, o perímetro, seria o quê? O contorno dessa circunferência. Olha só. Eu tenho aqui, ó, vou aumentar aqui, atenção, aumentei, eu tenho aqui uma tampa, ó. Se eu quero saber a medida aqui em volta, eu vou calcular o quê? A circunferência, o perímetro desse círculo, tá joia? Então, bem tranquilo. Para isso, nós vamos precisar do tal do π. O que é o tal do π, gente? O π, ele é o resultado, olha aqui, ó, olha o símbolo aqui, ó, um símbolo grego, tá? O π, esse é o símbolo. Ele é o resultado da divisão da circunferência pelo diâmetro. Então é bem tranquilo, ó. Você vai medir a circunferência, que é o contorno, e dividir pelo diâmetro. Eu pedi para vocês fazerem isso com alguns objetos redondos. Para isso, eu fiz aqui uma atividade prática. Olha só. Aumentando de novo. Olha aqui, pessoal. Eu tenho uma trena, ó, e tem uma tampa, ó. Eu meço em volta aqui, ó, em volta dessa tampa e vou ter a medida de sua circunferência, tá joia? Eu medi e deu 40,5 centímetros, tá? 40 centímetros e meio. Depois, em seguida, você mede o diâmetro. O que é o diâmetro, ó? Aqui tá o círculo, é atravessando pelo centro, tá? Ó, atravessa pelo centro, aí você vai ter a medida do diâmetro, que no caso deu 13 centímetros. Para obtermos o π, você vai simplesmente dividir, olha aqui, ó, 40,5 divididos por 13. Resultado aqui, nesse caso, meu π deu 3,11. Num outro exemplo, pessoal, peguei aqui, no caso, uma tampa de pote daqueles de doce, sabe aquele tampa de vidro? Tá, joia? De novo, mesmo esquema, ó. Você contorna em volta da tampa, uma fita métrica, a treina é mais difícil. Ó, com a fita métrica, contorna em volta e veja a medida. No meu caso, deu 20 centímetros. Em seguida, você mede o diâmetro. O diâmetro é atravessando pelo centro, ó. Mede o diâmetro, aí você vai ter, no meu caso aqui, essa tampa tem um diâmetro de 6,3 centímetros. Próximo passo para obtermos o π é dividindo as duas medidas, tá? A medida do comprimento da circunferência pela medida do diâmetro. Olha só, π vai ser igual 20 divididos por 6,3. No meu caso aqui, o segundo π deu 3,17. Pessoal, aí vem aquela dúvida, né? Pera lá, o π é um valor só ou tem vários valores?
Se você fizer isso com vários objetos redondos da sua casa, coisas pequenas, coisas grandes, roda de trator, o que for, pessoal, vai dar um valor próximo de 3,14, 3,13, 3,11, 3,18, 3,9, 3,10. Então, para evitarmos essa bagunça, foi estabelecido um padrão mundial, tá joia? Então, decore para a tua vida. O pi, isso é padrão mundial, vale 3,14, tá joia? O pi vale 3,14. Mas, nos exercícios, e muitas vezes no vestibular e no Enem, as questões acabam sendo pedidas aqui para o aluno arredondar, tá? Eles usam o pi igual a 3. Por quê? Para facilitar a vida do aluno. Aí evita de usar o número com vírgula, 3,14 é meio complicadinha trabalhar com essas casas decimais. Então, decore isso, tá, pessoal? A gente vai usar nos exercícios e na prova o pi igual a 3. Vai ficar bem mais fácil para vocês. Tá, joia? Agora vem a seguinte, pessoal. Agora há pouco eu vi com vocês a medida da circunferência, certo? Eu contornei aqui, contornei, e tive a medida do comprimento da circunferência. Mas como é que eu faria para ter a medida sem precisar uma métrica? Para isso existe uma fórmula. Olha só, a fórmula é o perímetro de um círculo, tá? Que seria o contorno, a volta de uma circunferência, tá joia? Como que se calcula isso? Pega o número 2, multiplica pelo π, que já vimos que vamos arredondar para 3, né? E multiplica pelo raio. Não se esqueça que o raio é metade do diâmetro. Então, essa fórmula calcula o contorno, tá, gente? O comprimento da circunferência em volta de um objeto redondo. Essa é a fórmula que calcula. É o perímetro do círculo. Então, olha só os exemplos. Num círculo de raio 10 centímetros, qual a medida de sua circunferência? Ou seja, do seu comprimento, ou que é a mesma coisa do seu perímetro. Use π igual a 3. De novo a fórmula, comprimento é igual 2 vezes o π multiplicado pelo raio. Repete o 2, que vai ter sempre aqui na fórmula. Aí vem o tal do π, que sabemos que estamos arredondando para 3. E em seguida, você vai colocar a medida do raio, que é 10. Multiplicando 2 vezes 3 vezes 10, vai dar 60 centímetros. Gente, lembrando que isso aí é uma medida linear, tá? Não é a área. Isso é uma medida linear, é o contorno, é o entorno, é em volta, tá? Daria 60 centímetros. Beleza. Segundo exemplo, num círculo de diâmetro 30 centímetros, qual a medida de sua circunferência ou do seu perímetro? Que é a mesma coisa. A fórmula de novo, 2 vezes o π vezes o raio. Gente, só um detalhe aqui, ó. Repare que eu multipliquei aqui, ó, 2, beleza? Aqui o 2. Aí vem o tal do π, que sabemos que vamos usar 3. Mas em seguida não vem o raio? Gente, mas ele deu aqui o diâmetro. Muito cuidado. Não se esqueça da relação. Lembra a diferença, né? O raio é metade do diâmetro. O raio, olha aqui para esse círculo aqui, ó, em volta da minha carinha. Ó, aqui está o centro, né? O raio vem até aqui, ó. O diâmetro é inteiro atravessando. Tá joia? Então, o raio é metade. Então, se o diâmetro é 30, eu vou usar 15, porque o raio é metade. Aí vai ficar o quê? 2 vezes o 3 vezes o 15. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 15, 90 centímetros. Essa é a medida do contorno, do perímetro. Lembrando que essas situações aí podem estar disfarçado, tá? Nem sempre vai estar perguntando para você qual a medida da circunferência. Pode estar meio disfarçado, por exemplo. Ele pode perguntar para você qual é a medida do entorno, qual é a medida do contorno, do perímetro, do comprimento da circunferência. É tudo a mesma coisa. Agora, em situações práticas, pessoal, que podem ser vivenciadas no dia a dia. Uma praça circular de raio 12 metros será inteiramente cercada por uma cerca. Qual o comprimento dessa cerca? De novo a fórmula. 2 vezes o π vezes o raio. De novo, você repete o 2, repete o 3 no lugar do π, e aqui você coloca o valor do raio. Nesse exemplo aqui, o raio vale 12. Então, aqui colocou 2 vezes 3 vezes 12. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 12, 72 metros de cerca. Bem sossegado, né? No exemplo 4, olha só a questão interessante aqui, ó. Uma pista circular de atletismo tem um diâmetro de 100 metros. Um atleta que dá 10 voltas nessa pista percorrerá quantos quilômetros? Bom, de novo a fórmula, pessoal. É o contorno que ele quer, não é? Em volta. Então, novamente, a fórmula C é igual 2 vezes o π vezes o raio. Então, aqui você colocar o número 2, repete sempre, repete o 3 no lugar do π. Aí, muito cuidado, pessoal, porque ele disse que o diâmetro é 100, mas aqui na fórmula a gente vai usar o raio. Não esquece que o raio é metade do diâmetro. Então, por ao invés de 100,
Você vai colocar 50. Você vai fazer a multiplicação, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 50, 300 metros. O que eu descobri nesses 300 metros, ó? Olha só, como se fosse a pista circular aqui, ó. Em volta, tem 300 metros. Ou seja, isso é uma volta, pessoal. 300 metros. Mas o sujeito, ele vai dar 10 voltas na pista. Então, o número 300, que é uma volta só, vezes 10, que vai dar 3.000 metros, concorda? Ou que é a mesma coisa que 3 quilômetros. Em frente. Agora, ao invés do comprimento, a gente vai calcular a área do círculo. Vamos lá. Qual que é a diferença, pessoal? Muito cuidado. O comprimento, o contorno, o perímetro é em volta do círculo. Quanto mede em volta, ó, linearmente, tá? Sempre em volta. Agora, a área, gente, é quanto mede essa superfície por dentro, ó, o espaço que essa superfície ocupa. Quantos metros quadrados, quantos centímetros quadrados, quantos milímetros quadrados, quantos quilômetros quadrados tem por dentro aqui, tá? O espaço que ocupa essa área, essa medida de superfície. A fórmula muda um pouco. Como que a gente calcula a área de um círculo? Você pega o π, que já sabemos quanto que ele vale, né? E faz vezes o raio elevado ao quadrado. Então, o π, que a gente vai usar 3, não esqueçam, vezes o raio elevado ao quadrado. Lembra como é que eleva ao quadrado um número? Exemplo, como que eu faço 5 ao quadrado? É 5 elevado e um 2 em cima, tá? Não é 5 vezes 2, é 5 vezes 5. Muito cuidado, pessoal, muita atenção nesse sentido. Então, no exemplo 1, ele pede o seguinte, ó. Qual a área de um círculo de raio 10 centímetros? Vamos usar a fórmula da área. Π vezes o raio ao quadrado. O π você vai repetir 3. Aqui você vai botar o raio, que vale 10. Só que não se esqueça que vão elevar ao quadrado. Nesse sentido aqui, pessoal, tem um detalhe aqui muito importante. Repare que nessa operação aqui, nessa continha, você tem uma continha de vezes, que é 3 vezes, e depois tem um 10 ao quadrado, né? Tem uma potência e tem uma multiplicação. Você vai fazer primeiro a potência. Então, você repete o 3 vezes aqui, e em seguida você faz 10 ao quadrado. 10 ao quadrado não é 20, é 10 vezes 10, que é igual a 100. Então, aí sim, 3 vezes 100, 300 centímetros quadrados. Segundo exemplo, calcule a área de um círculo cujo diâmetro é 40 metros. De novo, a fórmula da área. Π vezes o raio ao quadrado. O π é 3. Cuidado que aqui agora é o raio, gente, e ele deu o diâmetro é 40, o raio vai ser metade. Então, você vai pôr o número 20. 20 ao quadrado, faz a potência primeiro, dá 400. 400 vezes 3, 1.200 metros quadrados. Situações práticas, assim como a gente viu lá no perímetro. Uma sala circular será inteiramente revestida em seu piso. Quantos metros quadrados de piso serão necessários, sabendo que o raio da sala é 5 metros? De novo, a fórmula da área. Π vezes o raio elevado ao quadrado. Repete o valor do π, que é 3. O raio, você vai pôr a medida dele, que é 5. Então, vai ficar 3 vezes 5 ao quadrado. Faz a potência primeiro. 5 ao quadrado dá 25. 25 vezes 3, 75 metros quadrados. Bem tranquilinho. No exemplo 4, ele pede o seguinte, ó. Um canteiro circular, cujo diâmetro é 18 metros, será inteiramente gramado e enfeitado, né? No caso, um jardineiro lá, né, vai fazer os enfeites, ao custo de R$10 cada metro quadrado. Qual o valor total da obra? Gente, falou em metro quadrado, eu vou preencher por dentro do canteiro circular. Por dentro, não é em volta, é por dentro é área. Então, a área é igual π vezes o raio ao quadrado. Cuidado que, repare que ele não pediu a área exatamente, né? A palavra área, mas você vai ter que fazer o quê? Uma interpretação. A área é igual π vezes o raio ao quadrado. 3, que é o π. No caso aqui, ele deu o diâmetro, que é 18. Você vai usar o raio, que é metade. 9. 9 ao quadrado. 9 ao quadrado dá 81, não é 18, pessoal. É 9 vezes 9. Aí sim, 81 vezes 3, 243 metros quadrados. O que eu descobri? Esse 243 metros quadrados é o espaço por dentro. Ó, o tamanho dessa superfície. Só que ele disse que cada metro quadrado vai custar R$10. O que você vai fazer? 243 vezes 10. Custo total, R$2.430. Então, fique bem atento, pessoal. A diferença entre perímetro, que é o contorno, que é em volta, né?
para a área, que é a medida de superfície por dentro, tá joia? Agora, em seguida, faço os exercícios e tenho um ótimo feriado. Tudo de bom para vocês, gente. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.